Salve Maria. Estamos hoje aqui mais uma vez para considerarmos mais um tema na linha Ambientes e Costumes. E como nós podemos constatar mais uma vez, como esses temas nos ensinam a viver no mundo de hoje. Um mundo tão cheio de disparates, tão cheio de extravagâncias, tão cheio de ilogicidades, e, no entanto, a doutora Plínio nos ensina a ver com bom senso a realidade e a agir com senso católico e contra-revolucionário com relação à realidade. Bem, hoje o tema é um tema que é muito atual, embora ele talvez não tenha assim muita novidade por algum lado. Mas se nós formos ver a finura da percepção com a qual o Dr. Plínio analisa as coisas, nós vamos lucrar muito com isto, para aprendermos a praticar o amor de Deus e chegarmos à santidade. Vejam só. Masculinidade e extravagância no perfil feminino ultramoderno. Então, o perfil feminino ultramoderno, na época dele, que é 58, ele disse isto, já tinha uma dose de masculinidade e extravagância. Então, vamos ver o que ele vai dizer. Antes, porém, vem aqui, ele introduz. Um dos efeitos mais deploráveis do neopaganismo naturalista, igualitário e sensual de nossa época consiste em degradar a velhice, enfeitando-a com as aparências da mocidade e em realçar a mulher, induzindo-a a ostentar a desenvoltura de maneiras e o ar de independência próprio ao homem. Quer dizer, então, o homem tem um papel próprio na ordem das coisas e a mulher também tem papel próprio na ordem das coisas. O homem, ele deve se espelhar em São José, enfim, Nosso Senhor, evidentemente, e Nossa Senhora, as mulheres devem se espelhar em Nossa Senhora. Então, aqui, vejam só. Essa é a foto que ele vai comentar. Preste atenção. São três já, que a idade um tanto avançadas, e veja a postura delas. E a gente olhando praticamente, hoje em dia parece pessoas super conservadoras, gente super... Mas a gente olhando hoje em dia parece pessoas de um passado inteiramente tradicionais. Mas, na época que elas tomaram essa atitude, a coisa já tinha características seguintes. Temos aí três damas bem modernas, que já atingiram uma idade muito madura. No seu todo, qualquer coisa de másculo, uma robustez, um hábito de se guiar por si e de impor sua própria vontade, veja as características, de se afirmar espalhafatosamente em público, uma alegria estrepitosa e triunfal que lembra de algum modo um self-made man. É um homem que se faz por si próprio, se realiza por si próprio. Um self-made man pletórico que fez bons negócios e gosta de se exibir. Quanto mais, melhor. Isso está implícito nessa mentalidade. Além do ar másculo, o gênero mocinha se faz notar. Veja como uma coisa não invalida a outra. Enquanto fica bem à velhice certa gravidade de semblante e de maneiras que até nas horas de lazer se conserva como fundo de quadro, estas senhoras riem, comem e se divertem com a garrulice de três mocinhas.
Eu confesso que eu era para ter visto o que é garrulice, mas acabei não vendo. Não sei o que é, nunca li essa palavra e não sei o que é garrulice. Depois a gente vai atrás e vê isto. Os padrões vistosos de seus vestidos e, sobretudo, a extravagância, como que festiva, de seus chapéus, acentuam a impressão. A figura do centro usa na cabeça um conjunto rebuscado e heterogêneo de flores e de fitas, tudo em tons claros. A pessoa da esquerda ornamenta os cabelos com um chafariz fantasioso de pluminhas próprias a se mexerem ao mínimo sopro do vento ou ao mais leve meneio da cabeça. Isso do Topido apontando com razão como extravagante. Depois, no total, tudo quanto neste quadro pode ser chamado tipicamente moderno tende a despojar a velhice de seus verdadeiros atrativos e a recobri-la de atrativos falsos. Interessante que o Dr. Plínio aqui, ele aponta que há atrativos da velhice e que é preciso saber tê-la, ir atrás deles, né? E não pegar atrativos falsos, né? Não aderir a atrativos falsos. Como eram simpáticos, quanta confiança, quanto respeito incutiam aqueles velhos de outrora, que não ocultavam sua decrepitude física, nem dela se envergonhavam, pois sabiam que, através das exterioridades da decadência orgânica, reluzia o apogeu moral de uma alma chegada à plenitude de seus valores. Ah, que interessante! Então, às vezes, o corpo, mesmo o corpo de uma pessoa idosa, o corpo já, vou usar uma palavra velha, o corpo já velho, ele serve de moldura, ele reflete coisas, aspectos que são plenitudes de virtudes praticadas ao longo da vida. E quando chega na maturidade, essas qualidades brilham. E isso que os velhos devem saber colocar em realce, devem saber mostrar. E não ficar imitando algo que é de outra geração para não dar, para esconder as próprias características. Vejam só, esse aqui não está, esse é eu que coloquei. Quem se sente propenso a ajudar as moças autossuficientes de nosso clichê, lembra daquela, mas também lembra, vejam dessa. Quem imagina poder receber delas um conselho cheio de sisudez, ponderação e serena elevação de alma? Veja, aqui são também umas velhotas, né? Mas quem pensa que vai perguntar para ela, vai pedir um conselho para ver se esse conselho vem com sisudez, ponderação e serena elevação de alma? Literalmente, essas aqui são as doidinhas, né? As doidas. Ah, agora é diferente. Ó, os afáveis, os solícitos, os sábios conselheiros que eram em cada família, o avô, a avó dos antigos tempos, não tendo outros prazeres senão os do lar, nem outra preocupação senão meditar sobre a vida e preparar-se para a morte. Esse é um trecho esplêndido, muito bem posto, muito bem posto. Achei uma maravilha a maneira de Dr. Plínio explicitar isto. Veja aqui, se pode aplicar esses dois. Embora as fotos sejam com idades diferentes, o da esquerda é pai de Dona Lucília e o da direita, a foto da direita é a mãe dela, né? Só que ela aí já estava bem mais idosa, e o pai estava bem mais moço ainda. Mas vejam como aquilo que se pode esperar de um velho, de uma pessoa idosa, está muito presente neles. Aquela calma, aquela sisudez, aquela compenetração, aquela, não, está presente aqui.
meditar sobre a vida, suas vaidades, suas ilusões, preparar-se para a morte. A velhice é, por excelência, a época apta a isto. Entretanto, a Igreja o recomenda a todos os seus filhos. Quer dizer, é mais próprio para os velhos pensarem nisso, mas é bom que o pessoal mais novo também pense nisso. E eles aprendem aí a dar o valor para as pessoas velhas, o valor que elas merecem, quando elas são virtuosas, sempre respeitadas, etc. Mas quando elas são virtuosas, saber ver e saber medir, né? Pegue, por exemplo, essa foto de Dona Lucília. Se a gente perguntar quantas provas ela atravessou durante a vida e saiu triunfante, a fisionomia dela é de quem atravessou todas elas de uma maneira com fidelidade. E assim ela forma de tal maneira as almas que a própria juventude não deve ter os ares de uma despreocupação leviana e de uma exuberância sem limites, mas deve, pelo contrário, reluzir pelas virtudes que na velhice estão normalmente em seu ápice. Então, ela já deve ter qualidades que depois, na virtude, vão estar no seu ápice. E aqui a Dona Lucília, com 16 anos, que encaixa perfeitamente dentro desse comentário. Mas perfeitamente dentro desse comentário. É extraordinário, é muito bom, mas é muito bom. É que ela na velhice. Então a gente vê como ela era na mocidade, na adolescência, vamos dizer assim, e tudo nela progrediu, sempre dentro da virtude, até chegar na velhice. Na velhice ela chegou com esta fisionomia que, uma vez Dr. Plínio comentando, disse que se poderia dizer, nessa fisionomia dela, essa foto serviu de base para o quadrinho, né? Mas podia escrever, assim como quando termina a Santa Missa, o padre diz, ite missa est, nessa idade, Dona Lucília poderia ter dito, ite vita est. Ele viveu o que devia ter vivido, praticou todas as virtudes que devia ter praticado, venceu todas as provas que devia ter vencido, e aí chegou com essa luz no final da vida que é extraordinária. Aí o Dr. Pili vai buscar, para fazer uma comparação, essa foto dessas freiras carmelitas. Continua ele. Exemplo extremo, e por isto mesmo sublime, do que a Igreja realiza a este respeito, é o recolhimento, a austeridade, a incomensurável elevação de vistas, a que a regra convida as carmelitas, ainda mesmo as mais jovens. Eu assinalei aí em amarelo a incomensurável elevação de vistas, porque a elevação de vista confere uma característica da alma que é extraordinária. Sem elevação de vista, a alma não desabrocha. Então, pegue, por exemplo, vou dar um exemplo de elevação de vistas. O Dr. Plínio comentou uma vez que não existe vocação mais, depois dos apóstolos, maior vocação do que a da contra-revolução hoje em dia. Pois bem, mas se a pessoa pensar bem e ver o mundo hoje está no fundo do abismo e o reino de Maria está anunciado por Nossa Senhora, vamos dizer, o ideal, vamos dizer, a intenção mais alta, mais elevada, mais profunda da existência hoje em dia é sofrer, rezar, lutar pelo reino de Maria. Então, uma freira, dentro de um convento, se ela oferecer tudo o que ela faz, não só dores, também contemplações, também tudo que ela faz lá, obediência à regra, tudo isso, e oferecer pela vinda do reino de Maria, ela não poderia agradar mais a Nossa Senhora do que fazer isso, porque dentro disso está incluído aí que a igreja saia da crise em que está,
que os povos se regenerem, etc, 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 etc. Nosso clichê, diz o Dr. Plínio, apresenta aspecto parcial de um refeitório de Carmelo, o da Via Borgovado, em Roma. As monjas que nele aparecem têm a face coberta por um véu devido à presença do fotógrafo. Hoje em dia, com o progressismo, a coisa caiu inteiramente, né? Estas estão prestes a iniciar a refeição. A leitora está no púlpito para entreter a comunidade com um livro piedoso. Veja, comparem. Comparem e tirem as conclusões. E veja como aquele defeito que nós vimos nas primeiras fotos, né, daquelas três, aqui está desabrochado como uma flor preta depois de anos. Dá nisso daqui. Olha só. Agora veja aqui. A velhice, a respeitabilidade, a dignidade, a sacralidade, a sabedoria. Quanta coisa nós poderíamos dizer a propósito dessa foto de Dr. Plínio. E sempre gratos a ele por ele nos ensinar a não ser cego no mundo como está hoje, mas enxergarmos a realidade como ela é. E aqui, uma muito bela imagem de Nossa Senhora e o nosso pedido incessante, incessante, incessante ao Imaculado Coração de Maria, apressai o vosso triunfo. Aqui apressai, apressai, apressai o vosso triunfo.